Graça e paz, irmãos, boa noite. Nesse momento, vamos dar início ao nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus, né? Que Ele venha falar ardentemente aos nossos corações esta noite. Eu peço aos irmãos que abram em Apocalipse 21. Apocalipse 21, de 1 a 8. Vou pedir aos irmãos que ficassem de pé e acompanhar a leitura desse texto sagrado. Diz assim a palavra do Senhor: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Irmãos, pode se sentar, por favor. Esse texto de Apocalipse, ele nos descreve, a criação de novos céus, nova terra e a descida da nova Jerusalém, Nos mostra, o plano final de Deus para a humanidade, que é comunhão eterna, o fim do sofrimento e a separação definitiva entre os salvos e os que rejeitaram a sua graça. Esse texto nos revela que na eternidade Deus habitará pessoalmente com a humanidade, pondo fim a todo sofrimento, morte, dor, cumprindo fielmente a promessa de fazer novas todas as coisas. Então, que nessa noite possamos ter, essa certeza no nosso coração, essa convicção de que o nosso futuro depende, está nas mãos de Deus, e Ele já está trabalhando, já está fazendo a nova terra, um novo céu, uma nova Jerusalém para aqueles que o buscam em espírito, em verdade, aqueles que adoram com todo o seu coração, E que possamos ter essa certeza, de que estamos entre os salvos e não esses que rejeitaram a sua graça, que ela seja abundante em nossas vidas. Vamos orar. Deus querido, Pai amado, nós te louvamos, nos colocamos, Senhor, diante de ti com um coração humilde, ó Pai, sedento
da tua palavra para aquecer, fortalecer e nos encorajar, ó Pai, a seguir firmes os teus caminhos. Que a tua graça, ó Pai, a tua abundante graça e as suas misericórdias, ó Pai, sejam constantemente derramadas sobre as nossas vidas, ó Pai. Abra as nossas mentes, abra os nossos corações, para que nesse momento, ó Pai, possamos deixar de lado, esquecer tudo aquilo, ó Pai, que por acaso tem nos afastado do Senhor, ó Pai. É por isso que eu oro e te agradeço, Senhor, no nome santo de Jesus. Amém. Miqueias, no seu capítulo 7, Miqueias 7. De 18 a 20, vai nos dizer o seguinte: quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Mostrarás a Jacó a fidelidade e a Abraão a misericórdia, as quais juraste aos nossos pais desde os dias antigos. Nesse momento, meus irmãos, é um momento do nosso culto em que, com sinceridade de coração e humildade, a gente se achega diante do Senhor, coloca diante dele as nossas transgressões, as nossas falhas, nossos pecados, né? Quer sejam eles em palavras, em pensamentos, em ações e até mesmo por omissões, né? Que esse grandioso Deus, ele é fiel e justo para perdoar as nossas iniquidades, nos purificar de toda iniquidade, e que possamos nesse momento então nos achegar diante dele, né? E pedir favor e graça, né, para as nossas vidas, confessando a ele tudo aquilo que por acaso a gente tem feito e que tem desagradado ao nosso Pai. Vamos orar agora. Então você terá alguns minutos para se colocar diante desse Deus e abrir o seu coração diante dele. Pai querido, continuamos na tua presença, ó Pai, com um coração contrito, um coração faminto, um coração ardente, ó Pai, para receber de ti, Senhor, perdão por tudo aquilo, Senhor, que por acaso temos praticado, que temos feito e que tem desagradado ao Senhor, ó Pai. Que os teus santos anjos, ó Pai, acampe ao nosso derredor, Pai, nos proteja, nos livre, nos guarde e traga, Senhor, o perdão para as nossas vidas. Que o Senhor possa, ó Pai, abundantemente, ó Pai, derramar a tua graça e o teu favor sobre as nossas vidas, ó Pai. Nós rogamos a ti, Senhor, o perdão, porque a tua palavra diz, ó Pai, que se confessarmos os nossos pecados, ó Pai, o Senhor nos perdoará. Tua palavra também diz, ó Pai, que quando o Senhor nos perdoa, ó Pai, o Senhor lança
todo o pecado, ó Pai, no mais profundo dos abismos, e dele não se lembrará jamais, ó Pai. Então é assim, ó Pai, nessa atitude de humildade e de desejosos, ó Pai, da Tua graça em nossas vidas, que eu me coloco, ó Pai, e coloco também a Tua igreja, Senhor, na Tua presença nessa noite, ó Pai. Sê conosco, Senhor. Perdoa todas as nossas falhas, ó Pai. E assim eu te peço, eu oro, Senhor, com perdão dos nossos pecados, no nome santo de Jesus. Amém. Nesse espírito, irmãos, de adoração, de nos achegarmos a esse Deus também, né, pedindo o favor dele para as nossas vidas, né, nós vamos fazer isso agora através do louvor de adoração ao nosso Deus. Que a equipe de louvor está com a palavra. Graça e paz, meus irmãos. Boa noite. Fique de pé no seu lugar. Vamos adorar o Senhor, dizendo que Ele é o Senhor das nossas vidas. Ele está aqui, e Ele está aqui escutando a nossa adoração. Isso é maravilhoso. Vamos cantar ajuntamento. Vem, sopra sobre nós teu sopro, reunidos neste ajuntamento, honra e santifique esse momento com a tua igreja que é o teu povo. Faz teu rio de paz, faz teu rio de paz correr no meio, amém. Deixes que por fé vem bem dizer-te, e a uma voz oferecer-te seus louvores, súplicas e anseios. Você pode cantar. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje, sempre, como foste outrora, no correr da história, revelando o seu amor. Deus bendito, Rei Salvador. Deus bendito, Deus bendito, Rei Salvador. Vamos cantar. Faz teu rio de paz, faz teu rio de paz correr no meio de nós. Destes que por fé vem bem dizer, e a uma só voz, e a uma voz oferecer-te seus louvores, súplicas e anseios. Ele é o Senhor, tu és o Senhor de toda a glória, hoje, sempre, como foste outrora,
Ele é bendito, Deus bendito, Rei Salvador. Vamos cantar mais uma vez as vozes. Tu és o Senhor, Tu és o Senhor de toda a glória, hoje, sempre, como foste outrora, no correr da história, revelando seu amor. Deus bendito, Rei Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. Aleluia, louvado seja o nosso Deus. Nós, como povo escolhido do Senhor, estamos aqui, perante a presença dEle. Meu irmão, eu queria fazer algo diferente nessa noite. Eu queria que você, enquanto nós cantássemos essa próxima música, cumprimentasse o seu irmão e dissesse para ele que o maravilhoso amor do Senhor está sendo estendido sobre nós nessa noite. Amém por isso? Vamos cantar maravilhoso amor. E cumprimente o seu irmão, não fique com vergonha. Quem liberta? Quem nos liberta da escuridão, e que o amor é poderoso, o Rei da glória, o poderoso Deus. Aleluia! E teme a terra ao som de trovões, sem ar eu fico admirado, o Rei da glória, o poderoso Deus. Cante, maravilhoso amor. Aleluia. Sua graça me alcançou, tomou meu lugar. A minha cruz levou. A sua vida deu para me libertar. Oh, Jesus, eu canto pelo teu amor sem fim. E quem traz ordem a todo o caos, quem faz do órfão um filho e filha, o Rei da glória, o poderoso Deus. E quem governa nações e reinos, e com verdade e a justiça, o Rei da glória, que brilha mais que o sol. Maravilhoso amor, sua graça me alcançou, tomou meu lugar. A minha cruz levou. A sua vida deu para me libertar. Te louvamos, Senhor. Oh, Jesus, eu canto o seu amor sem fim. Vamos cantar. Santo é o Rei, santo é o Rei que morreu. Digno é o Rei que ressuscitou. Santo é o Rei que morreu.
mais uma vez. Santo é o Rei que morreu, digno é o Rei que ressuscitou. Santo é o Rei que morreu, santo, 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 maravilhoso amor. Sua graça me alcançou. Obrigado, Senhor. Vamos cantar as vozes. Maravilhoso, maravilhoso amor. A sua vida deu, a sua vida deu. Jesus, eu canto o seu amor sem fim. Amém. Amém. Louvado seja o nosso Deus. E esse mesmo Deus que nos enche de amor, desse maravilhoso amor, é um Deus também que reina sobre nós. Vamos cantar isso? As palmas. Sobre toda a terra tu és o Rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar em mim, Senhor, reina em mim com teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim com teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar, reina em mim com teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar em, aleluia, reina em mim com teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou.
vem reinar. A igreja, reina em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Aleluia. O Senhor reina sobre a sua vida, meu irmão. Amém? E nesse Deus nós também nos alegramos, dia após dia. Há uma atitude em nós de alegria. Esse é um dos frutos do Espírito, alegria. E quando nós cantamos esse próximo cântico que diz: eu me alegro em ti, nós estamos dizendo que a satisfação do nosso coração está no próprio Deus. Vamos cantar isso? Bendirei para sempre, em ti confiarei, Senhor. Eu não terei do que ter medo. Meus pés só na rocha firmarei. Não me abalarei, e do Senhor direi: tu és meu Deus, protetor, meu refúgio, libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro vem de ti. Não há outro? Não há outro a quem eu ame. Tu és tudo que eu desejo. Nós nos alegramos nele. Eu me alegro em ti, e do Senhor direi: tu és meu Deus, protetor, meu refúgio, libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro é meu Deus, protetor, meu refúgio, libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro vem de ti. Vem de ti, Senhor. Nós nos alegramos nele. Eu me alegro em ti, e do Senhor direi: tu és meu Deus, protetor, meu refúgio, libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo
Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Teu amor estendido sobre nós, ó Pai, gera em nós alegria. E nós nos alegramos no Senhor, ó Pai, porque o Senhor é o nosso Deus, o Deus da nossa salvação. Que seja assim, em nome de Jesus, para sempre. Amém. Amém? Pode se assentar, meu irmão, minha irmã. Irmãos, nesse momento, nós ouviremos as notícias dos nossos irmãos missionários, né? As notícias, como tem sido o trabalho, né? A nossa igreja tem um ministério de missões, né? A nossa igreja apoia vários missionários em vários países, né? E nesse momento eu convido a nossa irmã Verônica, que ela vai trazer para a gente notícias desses heróis da fé, né, que têm levado a palavra do Senhor aos mais longínquos recantos. Boa noite, irmãos. Como todo segundo domingo do mês, hoje é dia de ofertar para missões, e é uma oportunidade muito, muito maravilhosa que a gente deve aproveitar para sermos participantes, né, do trabalho do Senhor. Hoje nós falaremos do pastor Fábio Mota. Ele está em Portugal, em Lisboa, e faz o trabalho do Senhor ali desde 2019. Então nós vamos assistir ao vídeo ele falando um pouquinho à igreja. Olá, irmãos da Igreja Presbiteriana Pioneira em Anápolis, graça e paz para vocês. Lisboa, Portugal. É um privilégio muito grande poder falar com vocês e falar um pouquinho do trabalho aqui. Nós somos uma comunidade que começou em 2019, fizemos 7 anos esse ano, 2026, com muita alegria, uma plantação do zero. E graças a Deus, Deus tem nos abençoado, temos tido muitos frutos. E Deus tem nos abençoado no trabalho aqui. A maioria dos nossos membros são brasileiros, mas temos alguns africanos, temos um português. E isso eu quero pedir oração para vocês. Não é fácil evangelizar português. Temos um bazar evangelístico aqui praticamente mensal, onde vendemos roupas, calçados, várias coisas. E temos aproveitado e evangelizado aqui no bairro de Benfica, que é onde fica a igreja. E tem sido uma bênção. E temos procurado evangelizar, mas eles são muito fechados ainda, muito fechados ao evangelho. Mas olha para que Deus toque no coração de muitos portugueses. Em segundo lugar, quero pedir que você ore pela nossa comunidade. É uma comunidade, a maioria de imigrantes. Não é fácil, a vida em Portugal não está fácil, um custo financeiro altíssimo. Para vocês terem ideia, hoje um apartamento de 2 quartos custa 1.500 euros para alugar, e cerca de 9 mil reais, e é muito caro, e as pessoas, então, muitos estão começando a ir embora de Portugal. Já tive notícias em jornal aqui, que 45 mil brasileiros deixaram Portugal no último ano. Então, ore por isso, não está fácil, mas para que Deus possa trazer uma consolidação à igreja. Há muita instabilidade, ore para que Deus traga mais estabilidade espiritual, emocional, psicológica. É muito difícil a vida de imigrante, porque trabalha muito, não tem muito tempo, para que Deus realmente possa dar muita graça para todos eles. Ore também pela igreja, para que possamos continuar com os nossos ministérios. Graças a Deus temos ministérios fortes de mulheres e de adolescentes e de jovens, e Deus tem nos abençoado. Então ore por nós, vocês vão ver agora então várias coisas do nosso trabalho, do nosso ministério aqui em Portugal.
comunidades, e muitos que não podem ir aos campos podem estar ofertando e principalmente intercedendo, e que Deus venha nos despertar para que a gente possa estar sempre com as nossas orações colocando os missionários, porque o trabalho não é fácil. Não é fácil, eles precisam muito das ofertas, mas precisam muito das nossas orações. Vamos orar nesse momento então. Senhor Deus, louvado e engrandecido seja o Senhor, ó Pai, para todo sempre. Pai Santo, eu coloco agora nas tuas mãos, ó Pai, a vida do pastor Fábio Mota, ó Pai, sua família. Paizinho, ele está ali na linha de frente, ó Pai, e nós como igreja estamos aqui, ó Pai, queremos ofertar e queremos interceder por eles, ó Pai. Não só o pastor Sérgio, o pastor Fábio, mas também todos os outros missionários aqui que a igreja apoia, e os demais missionários aí pelo mundo afora, fazendo a tua obra, levando o teu amor e a tua palavra, ó Deus. Incomoda nossos corações e que tenhamos alegria em estar participando do trabalho do Senhor. É no nome de Jesus que eu agradeço. Amém. Amém. Verônica, muito obrigado. Esse é o momento do nosso culto em que os irmãos terão a oportunidade de ofertar e dizimar a esse Deus que a gente tem louvado, tem engrandecido, né, através das canções, e agora também através dos dízimos e ofertas. Eu quero compartilhar com os irmãos o versículo de Levítico 27. Levítico 27, versículo 30. Diz: também todas as dízimas da terra, tanto dos cereais do campo como dos frutos das árvores, são do Senhor. Santas são ao Senhor. Então, esse é o nosso Deus do ouro, da prata, de todas as coisas, né? E nesse momento a gente tão somente devolve a Ele, né, uma parte daquilo que Ele tem nos oferecido, que Ele tem derramado sobre as nossas vidas, tá? Você que nos visita nessa noite, não se sinta constrangido, é uma prática da nossa igreja, uma prática do povo de Deus, tá? Em que nós honramos e louvamos a esse Deus também através dos nossos dízimos e ofertas. Nós temos um gasofilácio aqui à frente, tem um outro ao fundo, vocês fiquem à vontade, tá? Pedir aos irmãos que coloquem de pé. Nós vamos entoar o hino 177 nesse momento, né? Que possamos permanecer então firmes nessas promessas do Senhor. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas hei de trabalhar, tendo o verbo eterno sempre a me amparar. Mesmo em tempestade vou sem vacilar, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas sempre vejo assim, purificação do sangue para mim, plena liberdade, já desfruto enfim. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme
promessas de Jesus, meu mestre, firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado sempre à sua cruz, cada dia mais me alegro em sua luz, firme nas promessas de Jesus, firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre, firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Senhor, obrigado pelos dízimos e ofertas. Obrigado porque eles são também para o teu louvor. E nós entregamos aqui nesse momento, ó Pai, os nossos dízimos e ofertas em favor da fidelidade ao Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, abençoe essa igreja, abençoe a condução, ó Pai, financeiramente dizendo desta igreja. E que nós, ó Pai, todos os recursos possam redundar, ó Pai, em glórias a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se assentar, meu irmão. Obrigado, equipe de louvor. Convido então as nossas crianças que venham à frente. Vamos. Convidar a nossa irmã Donizete a orar pelas nossas crianças. O Ministério Infantil comunica também aos pais que a nossa EBF está chegando. Então, eu peço aos pais aí que façam a inscrição de suas crianças, né, no período do dia 30 ao dia 3 de julho, né? A tia Edre e a equipe dela estará aqui na igreja cuidando dessas crianças. O tema, né, dessa nossa EBF é o contador de histórias para crianças de 4 a 10 anos. Então aí, acredito que os pais já tenham recebido o link das inscrições, né? Então façam, né, essas crianças para a gente poder ter, né, o número para a gente poder planejar e receber essas crianças, né, nesse período que vai ser muito edificante na vida delas. Obrigada. Boa noite, irmãos. Nós estamos na casa do Senhor, né? Então eu quero tomar a liberdade para colocar as nossas crianças que têm o privilégio de estarem aqui hoje. Nós vamos orar por elas, mas eu gostaria nesse momento que a gente colocasse também aqui no altar do Senhor todas as crianças que não podem vir. Os professores podem colocar os seus alunos, os profissionais podem colocar os seus pacientes, os seus vizinhos, os seus netos, os seus sobrinhos. Eu quero colocar as crianças da Casa Lar, porque elas não têm esse privilégio de estar aqui essa noite. Toda vez que chamam as crianças aqui, eu coloco aqui na fila assim meus netos. Vai João, vai Daniel, porque vai Esther, vai Manu, porque eles não estão aqui nesse momento, mas a gente precisa lembrar de colocá-los na presença do Senhor, porque as investidas contra as crianças têm sido muito fortes em todas as áreas. Então eu convido vocês a colocar agora na mente de vocês essas crianças que não têm o privilégio, que podem estar doentes, que podem estar internadas, podem estar com uma doença terminal. Vamos orar pelas nossas crianças, pedindo a Deus que continue a abençoá-las, né? Oh Deus, nós queremos realmente, oh Deus, nessa hora agradecer, louvar o Teu nome, porque o Senhor tem cuidado de nossas crianças, oh Deus. Muito obrigada, Senhor, porque a Tua graça, o Teu favor, a Tua misericórdia é visível na beleza, na saúde das nossas crianças.
Obrigada porque elas estão recebendo aqui na tua casa essa semente, a palavra de Deus. E essa semente vai frutificar, ela vai germinar em alguma época da vida. Assim como a semente lançada ali na SEI Pioneira, ali no Projeto Amando, ali no Diana. Essa semente está sendo plantada no coração também dessas crianças. E nós te agradecemos por isso. Te agradecemos pelos professores, pelo departamento infantil dessa igreja, que tem essa visão de pregar a palavra, de puramente a palavra, de andar puramente na verdade da palavra. Agradecemos por todos os professores e pedimos, ó Deus, que o Senhor realmente direcione cada um deles, use eles, ó Deus, usa-nos, ó Deus, para falar da tua verdade, o teu ensinamento, ó Deus. E eu tenho certeza que eles não vão se desviar nunca mais desse caminho, ó Deus, que é pregado nessa igreja. Muito obrigada, ó Deus, por este momento de culto, ó Deus, e de adoração, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Deus, é que nós oramos. Amém. Obrigado, irmão. Vamos lá, crianças. Convidar o pastor Weder, vai nos trazer a palavra esta noite. Vamos orar, irmãos, pela vida do pastor Weder, esteja abençoando e usando esse servo de Deus. Senhor Deus, Pai querido, nesse momento, Pai, eu coloco na tua presença a vida do pastor Weder, Pai, só posso estar, ó Pai, falando a nós nessa noite, ó Pai, através dele. Que as palavras, ó Pai, que o Senhor tem para os nossos corações, ó Pai, sejam através dele, ó Pai, sejam através dele, ó Pai, e por ele, para a honra e glória do teu santo nome, ó Pai. No nome santo de Jesus, amém. Amém. Obrigado, Valdeir. Graça e paz, irmãos. Boa noite. Tem um Pioneira News agora. Olá pessoal, aqui é Débora Rosa e está começando mais uma edição do Pioneira News, onde você fica por dentro de tudo que acontece aqui na Pioneira. Na segunda-feira vai acontecer às 3 horas a preparação daquela comidinha do pão e amor. Então coloque na sua agenda, você que quer participar, esteja aqui na igreja 3 horas. E na segunda-feira ainda nós temos o culto no Diana. Então você que quer participar, vem aqui para a porta da igreja para que vocês possam sair juntos para esse culto, evangelizar e demonstrar Jesus na vida das outras pessoas. E o horário, saímos daqui às 6 horas e lá 19h30. Então já coloque na agenda. E na terça acontece um Momento com Deus, às 19h30. Aquele momento para você estar orando, intercedendo aqui na nossa igreja. Já coloque na sua agenda também. E na quinta-feira acontecem os nossos pequenos grupos. Um momento de crescimento espiritual, estudo da palavra. E se você ainda não participa, procure algum dos nossos líderes para que você não fique de fora. Na sexta-feira, programação para os pré-adolescentes e adolescentes. Pré-adolescentes 19h30, adolescente 20 horas. Então já combina aí com seu pai para te trazer aqui na igreja para que você participe também. E nos dias 19, 20 e 21, um momento especial para as mulheres. Conferência das Mulheres com a presença ilustre da preletora Edneia Williams. Gente, ela é fantástica. Eu tive a oportunidade de escutá-la e foi transformador na minha vida. Convida aquela mulher, aquela amiga que também precisa estar aqui participando. Ainda dá tempo, só que as inscrições já estão encerrando, então seja rápida. Esteja aqui conosco e vamos abençoar o maior número de mulheres. Já olha aí no seu celular quem é a mulher que você vai convidar para estar aqui conosco. E vamos ter aquela programação especial para as crianças, a nossa EBF de férias. Então, crianças de 4 a 10 anos, do dia 30 de junho a 3 de julho, essa programação que é feita para elas. E vamos evangelizar as crianças ao nosso redor. E já manda o link de inscrição para os pais das crianças que você conhece.
E por hoje é só. Participe das programações da semana. Gente, especial Conferência das Mulheres. E até o próximo Pioneira News. Pediram para dar 2 avisos aqui. A culpa é da Zaida, primeiro, porque ela disse que as camisetas da conferência estão disponíveis. Se você quer adquirir, por favor, Zaida, fica de pé, seja, né, a pessoa que vai aí. Adquira a camiseta na saída. E também a minha filha também é culpada. A gente tem que pôr a culpa em alguém. Última reunião dos pré-adolescentes, dia 26 de junho. Vai ser lá na fazenda do Lucas. Saída para... antes de Planalmilha, bem antes de Planalmilha, para passar a tarde e o início da noite lá. Você, pai de pré-adolescente, então procure os conselheiros, a equipe aí dos pré-adolescentes e já garanta o lugar já do seu filho nessa programação, tá bom? São esses os avisos, ok? Vamos agradecer também aqueles que nos visitam nessa noite, uma alegria recebê-los aqui, para podermos juntos cultuar ao nosso Deus. Gostaríamos de presentear aqueles que nos visitam pela primeira vez com uma literatura. Eu peço apenas que você levante a mão. Alguém nos visita pela primeira vez nessa noite? Não? Ou tem alguém? Permaneça com a mão levantada até que você receba esse presente, tá bom? Deus abençoe a sua vida. Nós vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Hebreus. Então, por favor, Hebreus capítulo 12 é o texto dessa noite. Hebreus capítulo 12. Hebreus 12, verso 1, 2 e 3. Hebreus 12, 1, 2 e 3. Podemos ler juntos a palavra do Senhor nessa hora? Vamos ler? Portanto, juntos? Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando-vos em vossa alma. Amém. Mais uma vez, vamos orar. Senhor, obrigado pela Tua palavra, Tua graça sobre nós nessa noite. Fala aos nossos corações, ó Deus, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Você acredita que, e eu não sou adivinho, até eu brinco, falo que os adivinhos não herdarão o reino dos céus, então a gente não brinca com essas coisas, mas você acredita que deve ter gente que não veio na igreja hoje porque está tendo Copa do Mundo? E algumas pessoas acho que ficaram em casa para assistir os jogos da Copa do Mundo. Nós estamos num período de mais ou menos 30 e poucos dias, quase 40 dias, do maior evento futebolístico do mundo, Copa do Mundo FIFA 2026. Teve início sexta-feira, vai até o dia 19/7. Se o Brasil chegar lá, está difícil, né? Alguns têm mais fé. Talvez a gente tenha até que mudar o horário do culto, que eu não sei nem qual que é o horário que vai ser essa final. Mas é o maior evento da história. Pela primeira vez, 48 seleções, são 104 jogos, sediado em 3 países, Estados Unidos, México e Canadá. Cada seleção pode levar 26 jogadores ou até 26 jogadores.
Se você multiplica por 48, você vai ter uma conta aí de 1.248 jogadores. Se você parar para pensar que ainda tem toda uma equipe técnica que participa, você tem mais até 27 pessoas cada seleção pode levar. Então, somando tudo, você tem cerca de 2.544 pessoas que foram escolhidas para participar desse maior evento esportivo que está sendo transmitido em escala global. Quando nós olhamos para a vida de Jesus, os evangelhos dizem que Jesus tinha alguns discípulos que caminhavam com ele, eram cerca de 70. E depois ele reúne esses 70, e dos 70 ele tira 12. Então ele escolhe a seleção dele. E aí Marcos 3,14 vai dizer que é Simão Pedro, é Tiago, é João, é André, é Filipe, é Bartolomeu, é Mateus, é Tomé, é Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote, e aí o Judas que cometeu a expulsão, né? Foi expulso, jogou mal. Então são os 12 discípulos que Jesus escolheu para estar com ele e para os enviar a pregar. Quando nós olhamos a nossa vida, a palavra de Deus nos fala que Deus também nos escolheu por sua livre e soberana graça. Ele selecionou um povo para fazer diferença nesse mundo. Ao longo do tempo, ao longo das gerações, Deus tem escolhido pessoas para estarem com Ele e também para transmitirem uma palavra de graça e de verdade às gerações. É verdade, e precisamos reforçar isso, deixar isso de uma forma muito clara. Nós não corremos e não fizemos nada para merecer ser escolhidos, ser selecionado. Corremos, ou porque fomos selecionados, nós trabalhamos por Cristo. Nós nos envolvemos na obra do Senhor. Nós não corremos para conquistar a graça, mas a graça nos fez ou nos recebeu e tem transformado a nossa vida. E nessa caminhada com Deus, nós precisamos então, ou jogando, ou vivendo essa vida a qual Deus está nos dando, nós precisamos olhar para esse texto. E ao olharmos para esse texto, nós percebemos aqui 3 ações que nós precisamos estar atentos nessa vida na qual Deus tem nos dado, nos selecionou por sua graça, mas que quer que nós sejamos atentos nesse treinamento eterno até chegarmos a essa nova Jerusalém, como nós lemos aqui no início do nosso culto. E o texto nos fala primeiramente que devemos nos livrar, diz o verso 1, nos desembaraçar de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Nos tempos antigos, os jogos onde os corredores participavam dos jogos era muito por uma questão de patriotismo, buscando uma coroa. Hoje se busca muito dinheiro com isso, e é uma grande verdade, mas para que eles pudessem alcançar essa coroa, eles usavam, os corredores, eles usavam o mínimo possível de uma roupa, para que eles absolutamente nada pudesse atrapalhar a corrida, chegarem até o final, a ser o vencedor, ganhar aquela coroa. Quando nós olhamos na evolução, e aqui a gente olhando para o futebol, estava fazendo uma pesquisa e eu descobri que em 1970 a camisa da seleção brasileira pesava 400 gramas e era de algodão. No final do jogo, o peso dela era de 2 quilos. Você já pensou? Hoje, a camisa, com toda a tecnologia que a Nike fez, ela pesa em torno de 150 a 160 gramas. E eu acho que no final do jogo você pode tirar e ela está sem nenhum peso. Mas há um peso que precisa ser tirado. E quando você olha para esses jogos antigos, você percebe que há esse cuidado, para que nada pudesse atrapalhar chegar ao final. Até no próprio futebol, com todas essas tecnologias, visa dar mais condições aos jogadores, para que eles possam jogar, para que eles possam correr, para que nada possa ser um empecilho, para que eles possam alcançar a vitória.
Da mesma forma, na corrida cristã é preciso tirar todo o peso. E aqui, quando o autor aos Hebreus fala de peso, isso necessariamente não é pecado. Ele não está dizendo aqui de pecado, ele está dizendo de ações, de coisas que têm o poder de atrapalhar a sua caminhada para a eternidade. Quando nós olhamos esse peso que o autor fala, então, se torna tudo aquilo que pode enfraquecer a sua fé, tudo aquilo que pode abafar o seu zelo, tudo aquilo que reduz a sua força para resistir à tentação, tudo aquilo que tende a escravizar a sua vida, enfim, tudo que impede o seu crescimento espiritual deve ser retirado. É preciso livrar-se do peso. Mas da mesma forma, o texto diz que deve-se livrar-se de todo o pecado e de tudo aquilo que assedia, tudo aquilo que aparenta ser pecaminoso. Deus então nos selecionou para a santidade, e o pecado deve ser tratado, deve ser retirado, expelido de nossas vidas. Colossenses capítulo 13 nos traz uma advertência muito forte, porque o texto diz: agora porém despojai-vos, retirar. Novamente essa ideia de despir, do desembaraçar, do livrar-se. E ele fala de linguagem obscena no falar. E em toda a palavra você vai perceber Paulo muitas vezes nas suas cartas falando da necessidade de viver essa nova vida em santidade, se despindo, se desembaraçando de todo o pecado. Então, em primeiro lugar, livre-se do peso e do pecado. Em segundo lugar, diz ainda o verso de número 1, concentre-se na preparação, persevere na preparação. O texto vai nos mostrar dizendo: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Os judeus cristãos, os destinatários dessa carta, estavam cansados das perseguições, estavam sendo tentados a desistirem, de abandonarem a preparação. Os treinos estavam sendo muito puxados. E aí Paulo, o autor a carta aos Hebreus, que pode ser Paulo, diz então a eles, para que eles possam persistir, perseguir, perseverar, mas não ficar pelo caminho. A persistência, a perseverança faz grande diferença na vida de alguém. Conheci, semana passada não estavam com vocês e fui lá conhecer a terra da Zaida, né? Fui convidado para falar ali na região de Irecê. E como é tempo de Copa do Mundo, o pastor que me recebeu, na segunda-feira houve uma programação na escola da igreja com um ex-jogador de futebol da cidade lá de Piritiba. Ele jogou em alguns times médios baixos aqui, Bahia, Vitória, Botafogo do Rio de Janeiro, Vila Nova, e jogou também no Atlético de Bilbao, na Espanha. Mas ele sofreu uma doença e hoje ele mal fala e mal ele consegue andar. Mas a história do Souza de Piritiba é interessante, porque as pessoas que naquela pequena cidade, cerca de 13 mil habitantes, dizem é que o seu irmão era bem melhor do que ele no futebol. E aí o irmão, ele mal conseguindo falar, o irmão sendo ali aquele que estava traduzindo, estava dizendo, olha, e confirmando isso, olha, as pessoas diziam que eu era melhor do que o meu irmão, mas a diferença é que ele perseverou, ele persistiu, ele procurou, ele se dedicou. Eu não fui tão constante assim. E isso faz toda a diferença. Ser persistente, perseverar, ser paciente nessa caminhada, isso pode te levar a um lugar melhor. Isso na vida, mas também isso no que diz respeito à nossa fé. O autor da carta diz: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Isto é, não desistam. Não desistam.
tenham paciência, vai passar, a vitória vai chegar. E com alegria eu vejo a Celina aqui, eu posso dizer isso para ela nessa noite: persista, persevere, vai passar, a vitória vai chegar. Quando as lutas vêm, quando as dificuldades assolam o nosso coração, né, dona Vilma? Vai passar, mas persevere com paciência, com fé no Senhor. Martin Luther King tem uma frase, e eu fui pesquisar para não falar de quem era o dono, né? Para mim era Abraham Lincoln, mas eu descobri que era do Martin Luther King. E aí Martin Luther King então diz que se não puder voar, corra. Se não puder correr, ande. Se não puder andar, rasteje, mas continue em frente de qualquer jeito. Isso é aplicável na nossa vida espiritual, isso é aplicável na nossa caminhada nessa terra. Agora, é bem verdade que nós não gostamos do treinamento. Treinar é ruim. Treinar pode te lesionar. Treinar te traz cansaço. Mas o treinamento te traz resistência. O treinamento te traz crescimento, amadurecimento e fortalecimento. E nessa vida na qual nós estamos aqui, nós estamos em preparação a algo maior que Deus tem para nós. Esses novos céus, essa nova terra, essa nova Jerusalém, longe do sofrimento, longe da dor. Mas enquanto aqui nós vivemos, nós estamos em treinamento. E cabe a nós perseverarmos nessa caminhada. O estímulo que o autor aqui de Hebreus dá é que há uma multidão, há uma nuvem de testemunhas aqui. E a melhor tradução aqui é uma multidão de testemunhas. E aqui não são, e a ideia de correr no estádio, muita gente, arquibancada, mas a ideia aqui do autor não é esse estádio cheio de espectadores, mas sim por tudo que nós já lemos. E quando lemos Hebreus capítulo 11, percebemos aqui que são mártires, são pessoas que foram mortas pela fé que tinham em Cristo Jesus. Mas eu quero dizer que essas pessoas, e aí o texto nos mostra isso claramente, que foram mártires que venceram, e que suas vidas atestam o poder de Deus em os sustentar até o fim. Hebreus capítulo 10, verso 35 e 36 diz: não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Então, persevere, confie, que você vai usufruir da promessa do Senhor. Mas ainda, ele concede aqui para nós uma terceira ação. E verso 2 ele diz: olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Então mantenha-se no foco, e o foco aqui no texto é Jesus. Todo atleta, o corredor no estádio, ele quer chegar ao final, ele quer alcançar, ele quer vencer, ele quer ganhar a sua coroa. Todo atleta tem como objetivo ganhar essa competição. Por mais que eu fiquei sabendo que a Alemanha ganhou de 7-1 de novo, né? Então, por mais que os jogadores lá de coração não tenham tanta expectativa, mas há muitos atletas nessa Copa do Mundo que são com expectativas de ganhar essa Copa, de ser os campeões. Agora, para que eles cheguem lá, exige sacrifício. Em 1 Coríntios capítulo 9, 25, Paulo usa aquela expressão: todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós porém a incorruptível. E quando Paulo usa aqui a palavra atleta, é a mesma palavra usada aqui na raiz para agonia. Ser atleta então é escolher não se sentir confortável. E ser cristão está nessa mesma condição de não se sentir confortável.
A caminhada pode gerar agonia, mas nós temos que manter o foco, e o foco, a concentração, o domínio próprio, aquilo que nos move, onde o nosso olhar deve estar, é na pessoa de Jesus. E é isso que o autor está nos dizendo. A vida cristã, na caminhada cristã, o foco é Jesus, é continuar olhando firmemente para Ele. Ele é o autor e consumador da nossa fé, Ele é o alfa, Ele é o ômega da nossa redenção. É Ele que se despiu de sua glória, que nasceu de mulher, sofreu sobre as mãos de Pilatos, suportou a cruz, sofreu as vergonhas que a cruz lhe impôs, morreu em nosso lugar, ressuscitou e agora está sentado à direita do trono de Deus. É nele que nós focamos, é nele que nós olhamos. Ele é o nosso exemplo maior. Quando lemos capítulo 11 de Hebreus, há todo esse texto que nós conhecemos como a galeria da fé, e de fato são homens, são pessoas que morreram por causa do Evangelho, e que Deus os sustentou até o fim. Mas quando o capítulo 12, o autor começa dizendo, ele fala portanto, e ele está conectando esses primeiros versos a toda aquela galeria, mas ele está dizendo, olha, esses que morreram são como pessoas que viveram, que não alcançaram a promessa, mas viveram nela, caminharam por ela, não alcançaram o sentido de ver e contemplar Jesus, mas andaram por fé. Mas agora o autor está dizendo que o foco é Jesus, que o olhar deve estar em Jesus. É o nosso maior exemplo, é o nosso, aquele o qual nos inspira. Por mais que fiquemos admirados com a galeria da fé em Hebreus capítulo 11, nenhum deles, absolutamente nenhum deles se compara a Jesus. Nenhum. Jesus, ele não usa os seus poderes divinos para suprir as suas necessidades, por mais que Satanás tenha o tentado a fazer isso. Foi sua fé, foi que lhe permitiu perseverar e perseverar até o fim. Ele manteve os olhos fixos, diz o texto, na alegria que lhe estava proposta. E que alegria é essa? É a sua redenção, é a minha redenção. Que alegria é essa? É o cumprimento das promessas de Deus, da restauração da humanidade por meio da sua morte. Lembra quando Jesus estava ali no Getsêmani, ele orando ao Pai, e ele disse: Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas faça-se a tua vontade. Ele contemplava, ele via aquilo que Deus faria através de toda a sua vida, de todo o seu sacrifício. E o autor está dizendo isso. Jesus tinha isso no coração. Por isso que uma das suas últimas palavras na cruz é: está consumado, está pago, está feito, está realizado. Por isso, Deus, nas suas mãos eu entrego o meu espírito. A tendência nossa, dos homens, é olhar para trás. A tendência dos homens é, como o povo que havia saído da terra prometida, voltar para trás. Mas quando nós seguimos o exemplo de Jesus, e quando nós olhamos para Jesus com fé nas promessas de Deus, nós continuamos a caminhar firmemente, porque entendemos que nele, ou ele, há de completar a obra que ele começou na nossa vida, porque ele é o autor e o consumador da nossa fé. Verso 3 do capítulo 12, é essa exortação que o autor faz, de continuar a olhar para Jesus. Diz o texto: considerai, pois, atentamente aquele é Jesus, que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fadigueis, desmaiando-vos em vossa alma. Ele está cuidando de vós, Ele está cuidando de nós, Ele está conosco nas nossas lutas, nas nossas dificuldades que enfrentamos na nossa vida, na nossa história. Ele nunca nos abandonou.
Hebreus vai dizer no capítulo 13 que Deus jamais nos abandona. Capítulo 13, verso 5, quando ele diz: de maneira nenhuma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Esse Deus que começou a boa obra em nós há de concluí-la. O autor é também o consumador da nossa fé. Aquele que derramou o seu sangue, ele vai nos conduzir até a eternidade. Glória a Deus por isso, amém, irmãos? Por isso o nosso foco é Jesus. Olhe para Jesus. Em meio a todas as dificuldades que a vida pode lhe trazer, nesse jogo que temos jogado, o jogo da vida, concentre-se em Jesus. Foque em Jesus e nas promessas que nós temos nele. Na Copa do Mundo, apenas uma seleção levará a taça. Na corrida cristã, todos aqueles que estão unidos a Cristo chegarão à linha de chegada. Não porque são mais fortes, não porque são mais disciplinados ou mais santos que os demais, mas porque o autor da fé, que também é o consumador da fé, a mesma mão que nos chamou é a mesma mão que nos sustentará até o fim. Portanto, nós devemos abandonar os pesos, nós devemos mortificar o pecado, nós devemos perseverar na corrida, nós devemos manter os nossos olhos fixos em Jesus. A vitória final não depende da força, mas da fidelidade do Salvador, e Ele é fiel para cumprir, amém? O que podemos levar para casa? Primeiro, a necessidade de fazermos um autoexame pessoal. Olhar para a nossa vida, olhar com a forma com que temos vivido, quais são os pesos, quais são os pecados que têm nos assediado, que têm impedido o nosso crescimento espiritual. Quais são os pesos, quais são os pecados que têm consumido o meu tempo com Deus, que têm diminuído o meu amor pela igreja do Senhor, que tem roubado a minha alegria em Cristo. Quais são os pesos, quais são os pecados que têm ocupado os meus pensamentos mais do que o reino de Deus? Existem cristãos que não estão caindo em pecados escandalosos, mas existem cristãos que estão se tornando espiritualmente lentos, porque carregam pesos desnecessários. Qual é o peso que você tem carregado, que tem atrapalhado a sua vida cristã? Segundo, a necessidade de fortalecer a nossa disciplina espiritual. Aí você pode falar: mas pastor, quase todo domingo o senhor fala disso. Mas vou continuar falando, porque quando nós falamos de vida devocional, quando nós falamos de disciplinas espirituais, leitura da palavra, oração, nós vamos ter agora em agosto o nosso tempo de jejum. Nós estamos e precisamos entender que nós estamos em treinamento. E essas disciplinas espirituais são os elementos que Deus nos dá por sua graça, para que nós possamos sermos capacitados a suportar as adversidades da vida. Hebreus foi escrito para essas pessoas que estavam tentadas a abandonarem a fé. Então entenda que nós precisamos, que você precisa, que todos nós precisamos gastar tempo em oração. Nós precisamos gastar tempo com o povo de Deus, na comunhão. Esse lugar que nós nos reunimos, estar aqui, não é o prédio, mas são as pessoas, é o corpo de Cristo, são os santos de Deus, e aqui há a bênção do Senhor, diz o salmista. Nós precisamos gastar tempo na leitura da palavra, nós precisamos gastar tempo no serviço cristão. Há tanta coisa para se fazer, há tanto trabalho para se fazer, e tantas pessoas que estão acomodadas, mas é preciso desenvolver e fortalecer a nossa disciplina espiritual.
Deus hoje está chamando você de volta para essa corrida. Deus hoje está chamando você de volta para uma vida mais íntima em oração, de comunhão na igreja, uma vida de maior leitura da palavra, de um envolvimento maior na obra do Senhor. Mas também, por último, a necessidade de redirecionar o foco, de lembrar diariamente das promessas de Deus, de meditar nas obras de Cristo, de cultivar essa esperança na vitória prometida. Muitos membros, muitas pessoas, talvez você esteja enfrentando enfermidades, lidando com problemas familiares, sofrendo pressões financeiras, lutando contra pecados persistentes na sua vida. Eu só digo para você nessa noite, meu querido, mantenha o foco, ou redirecione o foco. Olhe para Jesus, olhe para as promessas de Deus, medite nas obras que Ele fez e tem feito na sua vida ainda hoje. Traga para o coração essa esperança. O texto diz, e toda a palavra nos diz, que a corrida, ela não vai ficar mais fácil. O texto diz que devemos continuar correndo, porque Cristo já venceu o percurso, e em Cristo nós nos tornamos mais que vencedores para a glória de Deus e o bem do seu povo, amém? Por isso, meu amado, tira todo o peso, abandone todo o pecado, persevere no caminho e continue olhando firmemente para Jesus. Que Deus o abençoe, amém? Quero convidar vocês a colocar de pé e nós vamos orar. Primeiro a gente vai estar orando para que Deus possa trazer clareza ao seu coração nessa noite, para que todo peso e pecado seja removido da sua vida, que tenha atrapalhado a sua caminhada cristã, amém? Amém? Segundo, nós vamos orar, e eu queria nessa noite aproveitar aqui a Celina e a dona Vilma que estão com a gente aqui, que elas viessem aqui à frente, porque essas mulheres têm muito a nos ensinar a perseverar no meio da adversidade e a mostrar que os olhos continuam no Senhor. Eu tenho estado com elas todos os meses, visitando, levando ceia e vendo as lutas e as dificuldades, mas elas têm perseverado no Senhor e têm focado no Senhor. E a dona Vilma está correndo e está dizendo que vai no médico tirar essa bolsa. E vou mesmo. No nome de Jesus. Consegui. Gente, a gente fica assim tão alegre de receber uma palavra assim de ânimo. Vou chegar aonde eu sonho de chegar, que é de ficar de volta para o momento com Deus. Eu quero fazer o trabalho da igreja, eu preciso disso, né? Então foram muitas coisas, muitos problemas, muitas diversidades, mas muitas mesmo, irmãos. Não tem tempo de falar aqui o quanto que foi, mas eu estou de pé. E nós precisamos, Celina também tem sofrido muito, né? E nós estamos de pé, porque o nosso Deus é o único, Ele é forte, Ele é poderoso e Ele caminha na nossa frente, nos mostrando aquilo que a gente tem que fazer. Amém. E com Ele a gente é muito mais do que vencedor, assim fala a palavra de Deus para nós. Amém, amém. Porque é pela fé que eu estou aqui. E eu sei que é pelas orações de vocês, pelo amor de vocês, porque eu já tive na UTI, eu achei que eu nem saí da UTI.
E graças a Deus estou aqui, né? E cada dia pegando mais força no Senhor. Agradeço muito a igreja, muito mesmo, de eu estar aqui. E agradeço a Deus. Amém. As lutas são grandes na vida dessas irmãs, mas os olhos estão firmados em Jesus.